Fala galera, Maxon aqui. Hoje a gente vai falar sobre lógica de programação. Recentemente eu fiz uma pequena aula sobre introdução à lógica de programação para apresentar o Instituto IDEA. E hoje eu resolvi trazer essa aula aqui para que vocês possam saber a importância da lógica de programação. Aqui um pouco sobre o meu currículo. Eu sou graduado em administração, especialista em gestão da tecnologia da informação, tenho cerca de 10 anos de experiência no mercado de telecomunicação e atualmente eu estou estudando análise e desenvolvimento de sistemas. Então, segundo a Wikipédia, programação lógica é um paradigma de programação que faz uso da lógica matemática. Em outras palavras, lógica de programação é a organização coesa de uma sequência de instruções voltada à resolução de um problema ou à criação de um software ou aplicação. Isso quer dizer que ao criar um aplicativo ou algo do tipo, o primeiro passo deve ser a lógica de programação. Devemos ter em mente a importância dessa etapa na criação do nosso projeto. Com o uso da lógica de programação, você vai criar o passo a passo da sua aplicação com o intuito de prever e evitar problemas de sequências, processo e cálculos matemáticos. Sem a lógica de programação, seu aplicativo pode travar por algum erro simples ou pode até rodar, mas caso tenha algum erro de sequência lógica, ele pode rodar da forma errada. Um exemplo simples é o caso da operação abaixo, 2 mais 2 vezes 2. Caso não tenha sido programado da forma correta, o aplicativo pode dar o resultado 8. Se ele seguir essa sequência, 2 mais 2 vezes 2 igual a 8, ele estaria rodando, mas calculando da forma errada. O jeito certo de fazer essa operação é calculando primeiro a multiplicação. Nesse caso seria 2 vezes 2 mais 2, que o resultado daria 6. Outros erros poderiam fazer o aplicativo travar e sequer rodar até o final, sem realizar todas as operações para o qual o mesmo foi desenvolvido. Tudo que fazemos durante o dia segue uma sequência lógica. Geralmente não nos damos conta disso, mas ao fazer ou analisar nosso cotidiano, podemos compreender como todas as nossas ações são sequências de uma cadeia de outras ações menores que nos levam até uma atitude final. Um exemplo bem simples é quando você está se arrumando pela manhã para poder ir até o seu trabalho. No caso, quando você vai calçar o seu sapato ou a sua bota para ir ao trabalho, primeiro você calça a meia e depois você calça o sapato. Caso você tente calçar primeiro o sapato e depois a meia, você não irá conseguir. Então isso é uma sequência lógica. Por exemplo, caso você criasse um aplicativo e estivesse criando um robô e fosse programar ele para que ele pudesse calçar um sapato, se ele tentasse calçar primeiro o sapato e depois a meia, ele iria travar e não iria concluir tudo aquilo que ele foi programado para realizar. Podemos dizer que o computador é burro, mas extremamente obediente. Podemos afirmar que ele irá seguir tudo que você programar na mesma sequência e na mesma ordem. O que isso quer dizer? Voltando àquela operaçãozinha matemática lá, se a gente não programar ele da forma correta, ele vai fazer de forma sequencial. Nesse caso, o resultado daria errado. Quando falamos de programação, seguir uma sequência de instruções é um procedimento extremamente importante e necessário, levando em consideração que, diferente de nós, seres humanos, os computadores não são capazes de prever nenhum comportamento e seguem à risca as instruções orientadas e programadas. O que isso quer dizer? O computador é como se fosse uma criança. Se você pede uma criança para atravessar a rua, ela simplesmente vai atravessar a rua. Diferente de um adulto, que aí no caso desse exemplo seria nós seres humanos. Se você disser para um adulto atravessar a rua, ele vai saber que primeiro ele vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, para ver se vem carro.
caso não venha carro, ele vai atravessar a rua. Como dito, no caso da criança, diferente. Se você mandar ela atravessar a rua, ela vai simplesmente atravessar a rua. Então é isso aí, pessoal. Se você está buscando se tornar um programador, não inverta as ordens. Comece pelo começo e domine a lógica de programação. Depois você estará apto a aprender qualquer linguagem de programação. Então, muito obrigado, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal. Segue a gente aí no YouTube. Deixa o like para fortalecer e para ajudar no crescimento do canal. E até o próximo vídeo.